Botafogo. O Botafogo no estádio Newton Santos, com mais de 30 mil pessoas, um mosaico. Aliás, o Botafogo tem feito mosaicos, né? Não, mas o de hoje foi impressionante. Lindos, lindos, nível lindos. De detalhe, parabéns para a torcida do Botafogo, porque os mosaicos estão criativos e muito bonitos na execução. Magnífico, né? magnífico. Muito bonito. Parabéns para a torcida do Botafogo. E parabéns porque o time jogou bem hoje contra o Universitário. Conseguiu uma vitória importantíssima, né? Fez 3-1, o gol do Universitário sai até nos acréscimos, já no apagar das luzes lá do Engenhão. E o Botafogo, assim, volta para a disputa, né? Porque já são 2 jogos realizados em casa, tinha perdido a primeira para o Júnior Barranquilla. Com essa Fala galera, só interromper aqui rapidinho para poder pedir sua inscrição no canal, pedir seu like, pedir para você deixar seu comentário e se puder ajudar um pouco mais, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu grupinho de WhatsApp, Telegram. Assim você ajuda o canal a chegar em mais botafoguenses aí espalhados pelo Brasil. Bora voltar aqui para o vídeo. Vitória contra o Universitário, ele volta a se colocar como candidato à vaga na próxima fase. Essa é a parte lamentável do jogo, né? 7 minutos do primeiro tempo. Tiquinho Soares, vejam vocês como é o futebol. O Arthur Jorge tinha a ideia de poupar o Tiquinho na última partida, né? Foi na última, né, que ele coloca o Matheus para começar o jogo. Aí o Matheus se machuca logo no começo do jogo e o Tiquinho é obrigado a entrar. E aí, logo hoje, aos 7 minutos... Contra o Atlético Goianiense. Na rodada anterior, segunda rodada do Brasileiro. Já jogou o Tiquinho de início, que o Matheus já estava machucado. Exatamente, segunda rodada do Brasileiro. Então o Tiquinho tinha esse... A gente não sabe se tem relação, mas... Tiquinho tinha um acúmulo aí de jogos pela entrevista do Arthur. E antes ele tinha tomado uma pancada, logo no início do jogo. É verdade. Uma das primeiras disputas. E mesmo que ele não jogasse o último, também não dá para garantir, Felipe. Às vezes parece que você tá tudo certo. Acontece algo naquele dia, naquele jogo que... Pois é. Agora, o que de bom aconteceu... Com essa lesão do Tiquinho, o Botafogo ficou sem atacante de área, né? O Matheus Nascimento também tá machucado, vai ficar aí 40 dias afastado. Tiquinho se contundiu nesse jogo. Ainda não saiu nenhuma informação a respeito da gravidade dessa lesão. E o Janderson foi negociado junto ao Vitória. Então a gente está sem a camisa 9 aí de ofício no elenco. Uma solução para isso é o Arthur Jorge usar o mesmo esquema que o Tite usava na seleção brasileira, né? Sem o camisa 9 de área, jogando com um falso 9. Ele pode botar todo mundo para jogar junto. Pode botar o Júnior Santos, Luiz Henrique, Eduardo, Savarino e Oscar Romero. Aí um vai jogando de falso 9, pisando na área, enfim. É a solução que tem no momento para essa situação. Bora continuar aqui assistindo o vídeo. Assim, o primeiro tempo não foi fácil para o Botafogo, né? Não foi de muita inspiração, embora o John não tenha feito nenhuma defesa. A dúvida era quando o Botafogo ia furar o bloqueio. Exatamente. E parecia um filme ali de cenas repetidas, né? Do Botafogo não conseguindo fazer o gol do primeiro tempo e o jogo se tornando cada vez mais tenso. Mas aí, logo no primeiro minuto, acontece isso, ó. Jogada do Júnior Santos, aliás, tudo acontece com o Júnior Santos, né? No Botafogo, todas as jogadas passam pelo pé dele. É impressionante. Ele tá com uma confiança absurda. Não, e outra, uma saúde física o que ele tá tomando, cara? Não, olha aí, mais uma arrancada dele, né? Aí pra mim imagina se ele jogasse no Bolívar, cara, pra jogar contra ele em La Paz. Curioso é que o lance, eu acho que estava sendo avaliado pelo VAR, aí acontece o erro. E o Gregory vai fazer o desarme. Isso. Belíssimo. E o gol sai em seguida. Olha lá. O Gregory vai interceptar, a bola vem pra frente, e o drible, agora o drible do Luiz Henrique é muito bonito. Ó. Aquele salão, né? Que você jogou muito, né, Mansur? Eu? Não? Aí cara, o Luiz que Henrique marcando. Se é no campo ruim, ele não consegue fazer isso. Não consegue. Primeiro gol do... Você tá molhado demais, a bola escorrega. Tem que ter um gramado bom. Primeiro gol do Luiz Henrique. Eu lembrei, vendo isso aí, quem fazia muito? Lembra do Ari Nelson, do Santos? Né? Lembra? Ele tinha esse... Bom jogador. Agora, com a saída do... Ele não deu moral nenhuma, foi só bom. Não, o Ari Nelson era um bom jogador, canhotinho. Tô falando um monte de bola. O terceiro gol do Eduardo, né? Aliás, o Matheus Ponte insistiu na disputa da bola na lateral direita, conseguiu ganhar, né, pela insistência. Era uma bola aparentemente morta, balão da defesa, chutão. Exato. E ele conseguiu ganhar essa bola. E tomara que na fase... Como esse grupo promete ser muito disputado, muito normal que você tenha, no fim do jogo, 3-0, uma desconcentração após o gol, que esse gol não faça falta, porque a chance de você precisar do saldo
na definição desse grupo é importante. O 3-0 era um resultado importante para o Botafogo. E o erro do gol que toma ali, que é do quem? Do zagueiro? O que entrou no lugar do Bastos, o Barbosa. Né? No intervalo, o Barbosa. Mas aí tem um detalhe curioso do jogo, para mim. O primeiro tempo, o Botafogo inicia os dois laterais, para mim, numa posição um pouquinho mais conservadora no início da construção das jogadas. O Savarino, que entrou hoje, porque o Jefinho está machucado. Jogou bem de novo, né? Jogou bem. Luiz Henrique pela direita, partindo de posição um pouco mais aberta, com os dois homens por dentro, acabou entrando o Eduardo no lugar do Tiquinho, muda um pouco a característica. Mas o Botafogo tinha dificuldade com esse desenho ofensivo de furar esse muro, que era uma defesa de 5 homens com mais 3 à frente, do Universitário. O recurso do Arthur Jorge no intervalo é a mudança de um zagueiro. Ele coloca o Barbosa no lugar do Bastos. Não sei se por isso, mas o Barbosa tem muito essa característica de conduzir a bola e fazer um lançamento. E ele conduz, atrai o marcador, acha o Luiz Henrique já um pouco mais por dentro e aí sai o primeiro gol do Botafogo. A troca do zagueiro acabou tendo um impacto na construção ofensiva do Botafogo e diretamente no primeiro gol. Pode ter sido apenas uma coincidência, mas a entrada do Barbosa, a primeira coisa que ele faz no jogo, com 40 segundos, a primeira bola que ele pega no jogo é iniciar essa construção. Eu acho que isso teve um impacto. No gol, a única coisa que ele erra, que ele vem, ele abre o setor dele. Aí eu não posso perder isso porque eu já saí. Ele fica olhando a bola, o cara sai dele. Aí fica 2 praticamente pro Walter, que daí ele não consegue. Ele faz a escolha de deixar para vir para fora, que é o normal. Dá o carrinho, e o cara acerta um bom chute, só que daí o Barbosa ficou batido. E acho que o segundo tempo do Botafogo melhora muito, porque tanto o Luiz Henrique quanto o Savarino vêm jogar um pouco mais por dentro, ficam os 4 homens de frente, tentando ocupar mais o centro da defesa do Universitário, que fazia um bloqueio muito forte, com os 2 laterais passando. O Botafogo chegava com muita gente no ataque e o Universitário teve mais dificuldade de defender, além do que o gol com 40 segundos. O negócio interessante do Botafogo e que vem acontecendo é lógico que a atitude, mas a atitude é a objetividade. Você vê, ele não perde tempo para troca de passe. Se eu roubo a bola, lógico que se você está o domínio dela, a defesa está armada, é uma outra dinâmica de jogo. Você precisa realmente de construção. Só que você pode construir nessas roubadas ou qualquer oportunidade que tem, Felipe, é bola para frente. E ele está fazendo isso numa intensidade para o jogo todo. Isso é a questão do significado da palavra protagonismo, que às vezes tem alguns times que confundem, que eu roubo a bola, às vezes eu quero, em vez de tocar para frente primeiro, eu toco para o lado, eu toco para trás e você perde esse tempo. E o Botafogo eu tenho visto nisso dele. Você vê que a 2 gols sai de roubada de bola. Embora o primeiro tempo tenha sido lento, eu achei, do Botafogo. Lento, mas porque ele ficou mais com a bola, né? O Marlon Freitas vinha buscar a bola ali pertinho dos zagueiros, aí tentava buscar, jogava na direita, voltava para a esquerda, e o Botafogo não conseguia fazer o jogo andar. E até estava pensando assim, né? O Júnior, até que ponto, num jogo como esse, que estava complicado, vale a pena você ter o seu melhor jogador, né? Que é o Júnior Santos hoje, inegavelmente, fora da posição em que ele talvez faça mais diferença. O Júnior Santos jogou bem o segundo tempo. O Júnior Santos, quando ele joga ali por dentro, ou joga ali de segundo atacante, né? Ele perde a principal característica dele, que é a explosão, né? Quando ele dá aquele tapa na frente, que ele vai correndo igual um cavalo, ganha no corpo, ninguém consegue parar ele. Quando ele joga lá na frente, ele fica mais encaixotado, né? Ele perde a principal característica dele. Mas são ossos do ofício, porque você tem... Vou falar um pouco mais à frente sobre isso. Mas o primeiro tempo ele estava tendo muita dificuldade, ele estava meio encaixado ali por dentro, né, no meio dos zagueiros do Universitário, conseguindo participar pouco para a proporção que ele costuma participar dos lances ofensivos do Botafogo, e o jogo não se desenrolava, né? É uma coisa que talvez o Arthur Jorge vai ter que pensar para frente, de como, embora o Luiz Henrique... Aí o que você faz, né? Porque você tem... Por um lado, você tem o Júnior Santos vivendo a maior fase da vida dele. Tá vivendo ali uma fase de Messi, né? Jogando pra caramba, participando de gol todo jogo, faz gol, dá assistência ou cria jogada de gol. E do outro lado você tem o Luiz Henrique, que é a contratação mais cara da história, né? É o ativo mais caro que o Botafogo, né? A Eagle Clube tem, Eagle Hold tem hoje, o Luiz Henrique. Ou você coloca o Luiz Henrique na direita e bota o Júnior Santos no banco, ou você bota o Júnior Santos na direita e coloca o Luiz Henrique no banco. São 2 excelentes jogadores. Qual a solução que o Arthur Jorge encontrou para poder utilizar os 2, né? Joga um para o meio e o outro joga na ponta direita. Só que no esquema do Botafogo, os jogadores não têm posição fixa, né?
Toda hora eles revezam. Então, uma hora você vai ver o Júnior Santos jogando no meio e o Luiz Henrique na ponta direita. Uma hora você vai ver o Luiz Henrique no meio do Júnior Santos na ponta. Enfim, você vê que todos os jogadores ofensivos do Botafogo, eles revezam o posicionamento. Por exemplo, ontem, quando o Luiz Henrique fez o gol dele, ele estava centralizado, ali jogando de meia, com o Savarino na ponta e o Júnior Santos na outra. Também tem a sua melhor função na... Mal comparando, é meio que o carrossel alvinegro que o Cuca faz em 2007, né? Os jogadores revezando no posicionamento. Só que o Cuca fazia isso com o time todo, né? E o Arthur Jorge ele faz isso com 5 jogadores de frente ali. Até quando o Tiquinho tá no jogo, você vê o Tiquinho caindo fora da área, jogando no meio ou na ponta ali da área, entendeu? A mesma posição do Júnior Santos, que é a ponta direita, aí que tá. Como arrumar bem ali para você conseguir extrair o máximo dos dois, né? Aí que tá. Esse jogo hoje, pela forma com que o Universitário tinha a ideia de se defender no Nilton Santos, talvez fosse um grande teste para esse sistema de jogo. Porque o que salta aos olhos quando você olha a escalação? A tendência é você enxergar ali um time que seja muito vertical, Sim. pela característica dos jogadores. Então você vai enfrentar um adversário que vai se defender perto do gol, vai te dar pouco espaço para correr, pouco espaço para acelerar. E aí o quanto a falta de um articulador a mais, em tese, ela pode aparecer. Só que eu acho que o Botafogo tem, especialmente com o Luiz Henrique e com o Savarino, 2 jogadores de característica bem diferente do Júnior Santos. Acho que o Júnior Santos é essencialmente um jogador de força e de precisa de espaço. Direção do gol. O Luiz Henrique, eu acho que o Luiz Henrique entrega bastante se você botar ele por dentro. Porque ele tem essa capacidade de dar um pouco de pausa, tem o drible curto, a mudança de direção, ele pode dar um último passe bom. E o Savarino também tem essa capacidade de articular um pouco mais por dentro, podendo compensar a falta de um meio. O Luiz Henrique, pelo menos nesse período do Botafogo, ele não está sendo aquele jogador velocista, né, que dá o tapa na frente e só para no gol. Não, ele é mais de cadenciar, ele para, pensa, corta para fora, cruza, entendeu? O Júnior Santos é mais de velocidade, corta para dentro e bico pro gol. Não tem outra jogada. Sempre que o Júnior Santos pega a bola, a gente sabe o que ele vai fazer. Se ele pegar a bola na direita, na ponta direita, ele vai dar o tapa na frente, correr, chegar na quina da área, cruzar, cortar para dentro e dar o chute de esquerda. E ofensivo, especialmente quando jogar o Tiquinho. O Luiz Henrique não, ele já é mais habilidoso, né? Ele já é mais de surpreender. Você não sabe quando ele vai driblar, não sabe quando ele vai tocar na frente, não sabe quando ele vai cruzar. Não o Eduardo, né, que hoje foi uma circunstância do jogo. A gente não sabe como vai ser a questão da lesão do Tiquinho. Então, eu acho que esses jogadores eles podem ter características complementares. Acho que é uma questão dessa forma de jogar ganhar um pouco mais de maturidade para o Botafogo também. Sim. Mas o treinador está conhecendo isso. É lógico que o Júnior Santos, ele encaixotado, para ele é mais difícil. E por isso que eu acho que ele também está trazendo esses pontas para a beirada para justamente atrair alguém, para liberar algum marcador, para deixar o Júnior Santos o mais de mano possível e com espaço. E o Luiz Henrique tem feito bem isso. Sabe, uma outra questão do Botafogo, né? Porque veja que o momento em que o Botafogo perde o Tiquinho, a gente não sabe por quanto tempo, né? Tomara que não seja nada muito grave e que ele possa voltar logo. Para ter saído do jogo de 2 a 3 semanas, Felipe, lesão muscular. E olha que momento, né? Um momento de Brasileirão começando a engrenar, o Botafogo vivendo um bom momento, vem de 3 vitórias consecutivas. O Botafogo vai decidir... Exato, o que eu ia dizer. O Botafogo vai viver 3 rodadas decisivas na Libertadores para tentar avançar de fase, em que ele não pode desperdiçar pontos pela condição que foi imposta a ele depois das 2 primeiras derrotas na abertura da competição. E ele não tem o Matheus Nascimento, que está machucado, e o Janderson foi vendido, né, para o Vitória. Então não há um outro 9 no elenco. Ele vai ter que sofrer uma adaptação. Tá aí, galera, esse foi o vídeo de hoje. Quem puder aí deixar o like, compartilhar o vídeo, deixar seu comentário. Abraço, tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui!